7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos ver a relação existente entre os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal, tá certo? Vamos aqui para os ângulos correspondentes. Nós temos os ângulos correspondentes A e B. Se você tivesse um papel vegetal e colocasse aqui sobre este ângulo, certo? Papel transparente, desenhasse ele e trouxesse esse papel transparente para cá, você iria identificar que este ângulo é congruente a este ângulo, ou seja, são iguais. Essa é a relação existente entre os ângulos correspondentes, certo? Ângulos correspondentes são congruentes, são iguais. Certo? Eles são formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, quando você ouvir que dois ângulos são correspondentes, você já sabe que eles são congruentes, ou seja, tem mesma medida, tá certo? E a relação entre os ângulos alternos internos e alternos externos? Vamos identificar primeiramente eles aqui, ó. Os ângulos B e C são alternos internos. Por que são alternos? Porque eles estão de diferentes lados dessa reta transversal. São alternos. E são internos porque estão dentro das duas retas paralelas. Então, os ângulos alternos internos são o B e o C, tá certo? E os alternos externos, o A e o D. Alternos porque estão de lados opostos da reta transversal e externos porque estão por fora das duas retas paralelas. E a relação existente entre eles? Se você observar, ó, o ângulo A e B também, eles entre si são o que? Correspondentes, não são? A e B, foi o que a gente acabou de ver, são correspondentes. Foi o que a gente viu? Que eles são congruentes, são iguais, têm mesma medida. Isso é um detalhe, certo? Outro detalhe, ângulos opostos pelo vértice também são congruentes, ou seja, têm mesma medida. Então, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo A são congruentes, são iguais, têm mesma medida, porque são opostos pelo vértice. Acontece a mesma coisa com o ângulo D e B. São opostos pelo vértice, consequentemente, são congruentes, têm mesma medida, tá certo? Então, se A é congruente a C, ou seja, tem a mesma medida, e a gente viu que A e B também são iguais, não são correspondentes, não são congruentes, são os correspondentes. Consequentemente, o C também é igual a B, tem a mesma medida, tá certo? São congruentes entre si. A mesma coisa acontece com o ângulo D. O ângulo D é congruente a B, tá certo? Então, duas retas paralelas intersectadas por uma transversal determinam ângulos alternos internos ou externos congruentes. Ou seja, ângulos alternos internos são congruentes entre si, assim também como alternos externos são congruentes entre si. E eles, alternos internos e alternos externos, são congruentes entre si, são iguais, ó. Se você observar, ó, esse ângulo é alterno externo, é congruente a esse alterno interno, assim como este é congruente a esse. Eles são congruentes entre si. Se você colocar um transferidor aqui, você vai observar que eles têm mesma medida em graus, tá certo? O ângulo A, B, C e D são congruentes entre si. Ângulos colaterais internos. Nos ângulos colaterais internos, ó, A e B são colaterais porque estão do mesmo lado da reta transversal e internos pois estão entre as duas retas paralelas, certo?
Em relação a esses ângulos, o que é que a gente pode observar a relação entre eles? A gente acabou de ver que os alternos internos são congruentes, não são? Então, C e A são alternos internos. Então, C e A são iguais, têm mesma medida, certo? Eles são suplementares entre si. O que quer dizer isso? Que a soma dos dois resulta em 180 graus. Ou seja, o ângulo A e o ângulo B são suplementares, então a soma dos dois resulta em 180 graus. Como é que se tira essa conclusão? Se A e C são iguais, então somando C com B também você vai achar 180 graus. Consequentemente, se você somar A com D, vai achar 180 graus. Isso daqui prova que B mais A é igual a 180 graus. Por que B e C provam que A mais B são 180 graus? Porque o C é igual a A. Tem a mesma medida que A. É congruente a A. Pois eles são alternos internos. Alternos internos são congruentes entre si. Tem mesma medida. Então, se A é igual a C, então aqui é a mesma coisa de ter A mais B. O que é que você tem que lembrar? Que ângulos colaterais internos resultam em 180 graus. E a mesma coisa acontece com os colaterais externos. A soma deles também resulta em 180 graus, certo? O ângulo E e o ângulo F. O que é que você observa? Esse ângulo aqui não é oposto pelo vértice com esse, então ele tem a mesma medida do ângulo A aqui, certo? Se aqui é a mesma medida de A, então, e aqui, se você somar o E com A, você não acha um ângulo de 180 graus também? É? Se você somar, você tem um ângulo de meia volta. Aí é, tá certo? Consequentemente, esse também aqui resulta em meia volta. Tá o ângulo C aqui, né? Então, C mais E é igual a 180 graus, certo? Mesma coisa que acontece aqui, ó. Vou botar o D para cá. D mais F é igual a 180 graus. Observe que este ângulo aqui é alterno externo com o C, não é? Então, eles são iguais, são congruentes entre si, têm mesma medida. C e F são congruentes entre si, têm mesma medida. Da mesma forma que o D e o E também, ó, são alternos e externos, eles são congruentes entre si, têm mesma medida. Então, se D é igual a E, não é? Se D é igual a E mais F é igual a 180 graus. Qual é a conclusão dos ângulos colaterais internos e externos? Que a soma deles é igual a 180 graus, ou seja, eles são suplementares entre si, pois a soma dos dois é igual a 180 graus. A mesma coisa vale para os colaterais internos. Os colaterais externos, ângulo E e F, são suplementares entre si, ou seja, a soma deles é igual a 180 graus. A mesma coisa vale para os colaterais internos, A e B, também são suplementares. A soma dos dois é igual a 180 graus.
certo? Dando continuidade, vamos resolver um pequeno exercício empregando os conceitos que nós estudamos até agora. Vamos analisar, ó. Qual seria o valor do ângulo A? Se nós observarmos, o ângulo A, ele é um ângulo correspondente a esse ângulo de 60 graus, certo? Está do mesmo lado da transversal, porém um se encontra internamente, as paralelas, e outro externamente. A esse tipo de ângulo dá-se o nome de ângulos correspondentes. E como a gente já viu anteriormente, ângulos correspondentes são congruentes. Se são congruentes, significa que o ângulo A é igual a 60 graus. Essa é a resposta. E qual seria o ângulo B? Se você observar, o ângulo B e o ângulo A são ângulos suplementares. Quando é que dois ângulos são suplementares? Quando a soma dos dois é igual a 180 graus. Eles são considerados ângulos suplementares. Como eu já sei que A são 60 graus, então vai ficar dessa forma. Então o ângulo B vai ser igual a 180 menos 60 graus. O ângulo B vai ser 180 menos 60, 120 graus. Essa é a resposta da questão. Esta foi a aula de hoje. Um abraço e até a próxima.